Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Na aula anterior, nós falávamos sobre o período medieval, uma época em que a Igreja influenciou muito tanto a história, quanto a filosofia, quanto as ciências. Neste momento, nós passaremos para a Idade Moderna, esse período que vai desde o século XV ao século XVIII. E vamos mostrar a contextualização histórica para tentar compreender também como que a filosofia se situa nesse período. No plano socioeconômico, a gente pode perceber que houve uma passagem do feudalismo para o capitalismo. A gente já estudou isso em história, né? Nesse momento, nós temos o surgimento do capitalismo, né? O comércio vai se expandir, as rotas comerciais vão se expandir, tanto que, exatamente, a América, nesse momento que vai ser, entre aspas, descoberta, nós também vamos ter a formação dos estados modernos, o desenvolvimento do absolutismo, do mercantilismo e, por fim, também a reforma protestante, que vai ser caracterizada pelo avanço do humanismo, ou seja, a gente sabe que na época da Idade Média nós tínhamos um tipo de teocentrismo. Na época da Idade Moderna, a gente vai deixar o teocentrismo para um antropocentrismo. O teocentrismo é exatamente quando a gente coloca Deus como centro de todas as coisas, de todas as investigações, e nós vamos começar a ter um antropocentrismo. E quais são as características do antropocentrismo? Vai valorizar a liberdade humana, bem como a do espírito, a observação, né, a experimentação, né, da natureza. Então, as investigações vão começar, as investigações científicas vão, nesse momento, avançar muito. E isso vai contrastar um pouco com a atitude contemplativa e submissa do momento medieval, né, em que tudo era inquestionável. Por quê? Porque existiam as verdades da fé que não poderiam ser questionadas. Tanto no campo da ciência como no da filosofia, expressou-se maior confiança na razão e na capacidade humana de conhecer. Houve uma revalorização da natureza, manifestou-se no campo da ciência por meio de retorno à observação dos fenômenos naturais. A gente sabe que antes nós tínhamos, por exemplo, o geocentrismo, né? Para quem já se lembra em história, né? É aquele momento em que a gente considerava que a Terra fosse o centro dos astros, né? O centro do universo. O Terra, né? Centrismo, né? Então, o geocentrismo seria isso. Com o Nicolau Copérnico, a gente vai ter uma teoria heliocêntrica, que vai representar uma revolução do mundo europeu, pois significou, entre outras coisas, colocar entre parênteses todas as teorias que se baseavam na concepção geocêntrica, além de lançar suspeita também sobre outras concepções escolásticas, como a gente viu na aula passada, os dogmas da Igreja, bem como os modelos filosóficos clássicos, que se baseavam na ideia de um universo estável. Essas questões vão ser colocadas. As autoridades eclesiásticas vão reagir, com certeza. Então, nesse momento, vão ser criados os tribunais da Inquisição. Para quem não se recorda aí, em história, né, é exatamente aquele momento em que a Igreja vai intervir, e vai começar a condenar à morte, tanto por enforcamento ou queimada, a pessoa poderia ser queimada viva, caso ela não renunciasse a essas posições que eram contrárias, segundo a Igreja, à fé. Só que o que vai acontecer nesse momento? As pessoas vão começar a perder um pouco o rumo, né? Vão perder um ponto fixo. Então eles vão ter que buscar um novo centro, um referencial, um ponto fixo. Porque antes o ponto fixo era quem? Deus. E eles vão buscar um ponto fixo a partir do qual se pudesse reordenar o mundo. O centro encontrado, nesse momento, vai ser o próprio ser humano. Como eu disse, o antropocentrismo. O homem vai ser o centro, a razão do homem, ou seja, a razão vai ser supervalorizada nesse momento. Até a Idade Média, havia prevalecido a noção de que a realidade do mundo se apresenta diretamente às pessoas. Isto é, ela se mostra a si mesma, é o que a gente chamava de realismo. Já na modernidade, os pensadores acreditam que ela não é apresentada, ela é representada. Desse modo, boa parte deles procurou ultrapassar a percepção imediata do sensível. A gente lembra um pouquinho do mito da caverna de Platão, da alegoria da caverna, ou seja, o mundo é só uma representação, não uma apresentação. A verdade não nos é apresentada, ela é representada. A representação é uma operação da mente que representa o real e produz uma imagem do mundo, ou um outro mundo. Então, uma das principais características do pensamento moderno foi tentar explicar a realidade a partir de novas formulações racionais. Galileu Galilei, por exemplo,
Ele explicaria o mundo concreto sensível por meio de relações matemáticas geométricas, o que bem pouco se havia feito até então, embora hoje seja esse um procedimento bastante comum, né? Também vai ter uma busca de um método, né? A ruptura com toda a autoridade pré-estabelecida de conhecimento, né, como no caso da igreja, da fé, etc., fez com que os pensadores modernos buscassem uma base segura, como eu disse, algo que garantisse a verdade de um raciocínio. Assim, um dos principais problemas da filosofia nesse período vai se relacionar com o processo de entendimento humano, e mais especificamente com a seguinte questão: que garantia que eu posso ter de que um pensamento é verdadeiro? Procurava-se, portanto, um método. Método é exatamente isso, um caminho seguro, meta rodós, né? Como a razão estava em alta, o método escolhido foi o matemático, pois a matemática já era uma ciência bastante desenvolvida na época, conquistando grandes resultados com seu método lógico-dedutivo. Como ciência exata, ela mostrava-se capaz de garantir um alto grau de segurança e certeza em relação às suas conclusões, né? Era, portanto, o paradigma ideal, tanto para a filosofia como para as ciências, e tornou-se o modelo seguido pelo racionalismo do século XVII. E nesse momento vão surgir, então, alguns pensadores que vão se basear nesse método, né, em novos métodos para poder tentar chegar numa razão ou num conhecimento verdadeiro, indubitável, etc. Francis Bacon, por exemplo. Francis Bacon, nascido em Londres, né, ele pertencia a uma família de nobres. Depois de concluir seus estudos, ele iniciou em 1577 uma carreira política e conquistou os mais importantes postos do Reino Britânico. Ele realizou uma obra científica de inegável valor e é considerado um dos fundadores do método indutivo de investigação científica. Atribui-se a ele também a criação do lema "Saber é poder", que revela sua firme disposição de fazer dos conhecimentos científicos um instrumento prático de controle da natureza, com vistas à expansão da prosperidade humana. Ele vai conceber a ciência como uma técnica. Por isso, ele vai se preocupar com a utilização dos conhecimentos científicos na vida prática. Ele vai manifestar um grande entusiasmo pelos avanços técnicos que se difundiam em sua época. Lógico, nesse momento a igreja não controlava, então a ciência começou a ter muita autonomia. Alguns avanços da época, por exemplo, são a bússola, a pólvora, a imprensa. Ele revelava, igualmente, a aversão ao pensamento meramente contemplativo e abstrato, que era característico da Idade Média. Para ele, a ciência deveria valorizar a pesquisa experimental, visando proporcionar resultados objetivos para o ser humano. Mas ele alertava que, para isso, era necessário que os cientistas se libertassem daquilo que denominava ídolos. Né? Ídolo aqui é no sentido de imagem, simulacro, fantasma, né? Do grego eidolon. E costumava ser usado para se referir aos objetos que representam os seres divinos em algumas crenças religiosas. Né? Mas Bacon ele usava a palavra ídolo com sentido específico. O que é o ídolo? Um erro enraizado, uma falsa noção, um preconceito. A gente pode dizer que é um preconceito, um mau hábito mental. Né? Na obra dele, ele vai destacar 4 gêneros de ídolos. Os ídolos da tribo, da caverna, do mercado ou do fórum e do teatro. Os ídolos da tribo são as falsas noções provenientes das próprias imitações da natureza, da espécie humana. Né? Os ídolos da caverna são as falsas noções do ser humano como indivíduo. Né? E aí é exatamente aquela alusão que ele faz ao mito da caverna de Platão. Os ídolos do mercado ou do fórum são as falsas noções provenientes da linguagem e da comunicação. E os ídolos do teatro são as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, científicas e culturais vigentes. Ou seja, mesmo dentro da ciência e da filosofia, nós também temos ídolos. E como que a gente vai fugir disso? Ele vai propor, então, a utilização do método indutivo de investigação, que pode ser resumido nas seguintes etapas. 1. Observação da natureza para a coleta de informações. 2. Organização racional dos dados recolhidos empiricamente. 3. Formulações de explicações gerais, hipóteses, destinadas à compreensão do fenômeno estudado. E 4. A comprovação da hipótese formulada mediante experimentações repetidas em novas circunstâncias. Ou seja, a gente percebe que não basta observar, tem que observar, formular hipóteses e testar essas hipóteses, ou seja, fazer experimentos para poder chegar a uma conclusão viável. E é assim que ele propõe esse método. Outra figura importante, né, desse período também é Galileu Galilei, que eu acabei de falar. Ele nasceu em 1564 e morreu em 1642. Ele é considerado o fundador da física moderna. A gente sabe que ele aderiu à teoria heliocêntrica de Copérnico, teve problemas em razão disso,
Ele foi advertido pelas autoridades católicas, as ideias dele estavam sendo heréticas, ou seja, estavam indo contra a fé. E aí ele vai dizer, não, a Bíblia não é um manual para ser obedecido cegamente. E ele era católico, acreditava em Deus, etc., mas ele não aceitava que a Bíblia tivesse um valor científico. E com isso, ele foi condenado em 1633, a ser queimado vivo em uma fogueira. Só que ele se retratou publicamente, falou, não, gente, brincadeirinha, eu não estava falando aquilo ali não e tal, e optou por viver e negar as suas teorias. Só que ele vai publicar em 1638, de novo, as suas obras que vão contrariar os dogmas oficiais da época, da igreja. Só que isso clandestinamente, sem falar que era ele. Né? Dessa vez ele foi um pouco mais esperto, né? Exatamente para não correr o risco de morrer. E qual que é o diferencial de Galileu Galilei? Na tradição grega aristotélica, para entender uma coisa, não era preciso estudá-la experimentalmente. Bastava esforçar-se por compreender como essa coisa existe e funciona, para depois elaborar uma teoria sobre isso. Assim, para grande parte dos pensadores antigos e medievais, observar as coisas, agir sobre a natureza e pensar com matemática eram práticas incompatíveis. Galileu, que era professor de matemática em Pisa, ele decidiu de forma inovadora aplicar a matemática ao estudo experimental da natureza. Isso que é o diferencial. Ele vai pegar a matemática e aplicar a esse estudo. E vai alcançar grandes realizações. A gente conhece em física algumas delas. Por exemplo, a elaboração da lei de queda livre dos corpos, segundo a qual a aceleração de um corpo em queda constante é independente do peso desse corpo. A gente estudou isso em física, ou seja, num vácuo, tanto faz o peso de um corpo, a aceleração é constante de dois corpos distintos. Ele também vai ser responsável pela construção e aperfeiçoamento de um telescópio, com o qual ele vai efetuar observações astronômicas que o levaram a descobrir o relevo montanhoso da Lua, 4 satélites de Júpiter, as formas diferentes de Saturno, as fases de Vênus e a existência de manchas solares, que inclusive vai contrariar muitas coisas. A igreja não vai aceitar muitas dessas descobertas. Nossa, ele está achando imperfeições na natureza que foi criada por Deus, etc. Mas não é apenas por suas descobertas específicas que Galileu merece essa atenção. Ele vai propor uma nova postura de investigação científica. E como é que funciona essa nova postura dele? Primeiro, uma observação paciente e minuciosa dos fenômenos naturais. Depois, uma realização de experimentações. Parece um pouco com Francis Bacon, Depois, a valorização da matemática como instrumento capaz de enunciar as regularidades observadas nos fenômenos. Assim, enquanto Francis Bacon arquitetou o palco da ciência moderna, Galileu Galilei ele vai entrar em cena e vai fazer a ciência. Ou seja, um vai arquitetar, Francis Bacon vai arquitetar com seu método e o Galileu Galilei vai utilizar esse método e vai aprofundá-lo cada vez mais. Outra figura também desse período moderno, um pouco mais tarde, em 1642, vai surgir é Newton, que vai levar a termo a revolução científica que foi iniciada, dando origem à chamada física clássica. Em sua obra principal, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que denominava-se até então filosofia natural, que hoje consideramos ciências naturais, Newton ele vai estabelecer alguns princípios científicos fundamentais, como as noções de simplicidade e de uniformidade da natureza, que funcionaria como uma grande máquina, cujas partes podem ser conhecidas através da observação e da experimentação, um pouco semelhante a Francis Bacon e Galileu Galilei. Para ele, o criador desse grande mecanismo seria quem? Deus. Olha para você ver, ele vai conciliar exatamente as suas teorias àquilo que a igreja queria. Só que para Newton não podemos conhecer Deus, porque só nos é possível conhecer através de nossos sentidos. Ou seja, ele era um empirista. Só podemos afirmar a sua existência a partir da ordem presente do universo. Então, para ele, a gente pode compreender o mundo, mas a gente não pode compreender a Deus. Porque a gente pode dizer que Deus seria como se fosse um grande relojoeiro. E o mundo seria como se fosse esse grande relógio. Ou seja, um relógio que funciona perfeitamente, tem a sua própria dinâmica, mas que foi criado e mantido por Deus. E por aqui eu encerro a parte da história mesmo, e da história da própria ciência nesse período. Na aula que vem nós vamos especificar um pouco mais em relação à filosofia, a influência dessa ciência nos conhecimentos filosóficos. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula, na qual falaremos sobre o grande racionalismo.